Bom dia, meus prezados irmãos, na paz de Cristo. Nessa manhã maravilhosa, eu quero falar algumas coisas para vocês, da parte de Deus. Em primeiro lugar, convido-vos para nós ler a palavra de Deus, encontrada no livro de Evangelho de São João, capítulo 15, a partir do versículo 10 em diante, que diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecedes com ele no seu amor, do mesmo modo que os tenho perdoado, que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem. Tá bom, até aqui. Até o 12, 10, 11, 12. Aí eu vou ler o versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Tá bom? O versículo 10, 11, o 12 e o 14. Amém, irmãos? Pois é. A palavra de Deus está aqui falando conosco esta manhã que o crente, o homem, tem que andar segundo a vontade de Deus. A de entrada eu quero começar falando para os irmãos o que a Bíblia diz. Aqui nós não vamos pregar o que eu quero dizer, mas sim o que a Bíblia diz. Esse é o tema da pregação. Eu sou o irmão Miguel, muita gente já me conhece. Se eu tenho 20 mil visualizações, é porque 20 mil pessoas já conhecem a minha presença, a minha fusca, minha cara, minha face, como que a pessoa queira falar. Então eu estou aqui de novo. Não fique triste, porque as palavras que eu falar aqui são bíblicas. Eu garanto que eu não vou falar nada de mim, porque de mim não tenho nada. Se eu tivesse alguma coisa de mim, não prestava. Porque a Bíblia diz que todo homem é mentiroso, só Deus é verdadeiro. Meus prezados, essa manhã, desculpa aí, essa manhã eu venho pregar aqui, não é para mostrar para vocês que eu sou pregador, que eu sou um bom pregador.
E também não é com inveja porque os outros pregam, mas é para dizer que eu sou um homem crente, contente com aquilo que Jesus fez comigo e faz direto. Eu procuro guardar os seus mandamentos. Eu não estou dizendo aqui para ninguém que eu guardo, porque, como eu já falei, eu sou homem faltuoso, igual a qualquer um. A leitura já entrou dizendo para nós guardar os mandamentos. Mas veja que aqui... Desculpa, irmão, eu também tudo. Veja que aqui Jesus falou, ele não está falando dos 10 mandamentos lá do livro de Êxodo. Não. Ele está falando dos mandamentos dele. Porque lá em Êxodo tem 10 mandamentos. Mas Jesus também tem o dele. Você vê na leitura, pode repetir, é o versículo 10, primeiro versículo que eu li, que diz assim: se vós guardardes e obedecerdes os meus mandamentos, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai. Para você ver que tem uma diferença. Que eu já vi muito na internet aqui o povo pregando que os mandamentos de Jesus é o mesmo mandamento de Deus. Aqueles mandamentos que estão lá em Êxodo 20. Não é não. É os 10 mandamentos de Deus mesmo, mas é Jesus, na pessoa de Jesus. Então, irmão, vocês procuram entender. Pois é, vocês procuram entender. Porque para você ser um homem salvo, você tem que guardar os mandamentos de Cristo. Aqueles mandamentos lá de Êxodo 20, todo mundo sabe. E esses que Jesus mandou, nem todo mundo sabe. Vamos ver alguns dos mandamentos que Jesus mandou. O versículo 11 está falando assim: os meus mandamentos é amar uns aos outros como eu vos amei. Tá bom? Então, os mandamentos de Cristo não é muito fácil. Os mandamentos lá de Êxodo 20, o povo acha fácil, mas a única coisa que eles fazem é guardar o dia de sábado. Porque as outras coisas ninguém dá conta de guardar. O dia de sábado dá conta, sabe por quê? Porque o cara é preguiçoso, o cara não quer trabalhar, aí ele acha bom ter um dia para ele vagabundar, para cima e para baixo. Por isso que ele guarda o dia de sábado. Ele não guarda o dia de sábado, não é para louvar a Deus, não. Tá entendendo? Porque para louvar a Deus, você louva naquela casa chamada de igreja. Você louva dentro da sua casa. Você louva na beira de um rio. Você louva no colégio. Você louva no emprego. Dentro do ônibus viajando, dentro do avião.
Aonde você estiver, você louva a Deus. Não precisa louvar a Deus gritando e nem berrando. Adore a Deus em verdade. Jesus falou para a mulher samaritana que a gente não adora a Deus nem em Jerusalém e nem lá naquele monte, e nem no monte, porque quem adora no monte de nada sabe. E nós já sabemos de alguma coisa porque nós já aceitamos Jesus. Então, meus prezados irmãos, Deus ama aqueles adoradores que adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Mas os mandamentos de Cristo, você começa amando os outros. Tem gente que não ama mesmo nem sua mulher, não ama mesmo nem seus filhos. Agora deu de consagrar homens e mulheres para trabalhar na obra de Deus. Não, mas a mulher é igual ao homem. Concordo. E por que bota o nome do homem de apóstolo e bota a mulher de bispa? Porque, segundo eles mesmos, o apóstolo é um grau a mais. Eles, não eu. E aí pega, por que não bota a mulher de apóstola também? Bota de bispa. Aí você não está amando seu irmão, não. Porque amar o seu irmão, Jesus diz que é amar como si mesmo. Aquilo que você quer para você, você quer para seu irmão. Você não tem coragem de pegar uma faca e meter essa faca em você, não. Não tem não, né? Pois também você não tem a coragem de meter no seu irmão, porque você não está amando ele. Então, para você amar o seu irmão, se você comer carne, você dá carne para ele. Se você anda montado numa bicicleta, você tem prazer de doar uma bicicleta para teu irmão. Se tu anda numa Hilux, tu tem prazer de doar uma Hilux para teu irmão. Mas quem diz quem é que tem coragem de dar R$1 milhão numa Hilux e dar para os outros? Irmãos, por dessa maneira, fica difícil a pessoa ir para o céu. E eu até me atrevo a dizer, segundo a palavra de Deus, que você não vai para o céu, não. E quando eu falo você, eu estou falando eu também. Entenda. A palavra de Deus é no versículo 14 da leitura que eu li. É o último versículo. Jesus disse assim: fazei tudo que eu mando, e serás chamado de meus amigos. Por que amigo? Porque no versículo 12 ele diz assim: o servo não sabe o que o amigo pode dizer para o outro amigo, ou pode ter para o outro amigo.
Porque o servo significa o trabalhador que trabalha lá no campo para você ou em qualquer canto. O segredo seu, o segredo dos patrões, eles não contam para o servo. Porque o servo apenas serve, apenas trabalha. Mas ele conta para o amigo, porque o amigo está sempre com ele. O amigo significa o sócio dele, o assócia dele. Falar numa linguagem mais fácil. Então, quando você tem um sócio, 2 ou 3, o que ocorre dentro da empresa, todos os sócios sabem. Porque além de ser sócios, são amigos. Mas o trabalhador do campo, o pedreiro, o ajudante, aqueles que trabalham lá pelo campo, mesmo que trabalham no escritório, ele não faz parte da diretoria, ele não é amigo do dono. E aí foi o que Jesus falou: aquele que apenas é servo não é do reino de Deus. O servo é diferenciado do amigo. Em Jerusalém, lá no Israel, não era permitido que um homem casasse com uma mulher prostituta. Uma mulher que já tivesse dono, que já teve homem com ela. Lá não era, era lei de Deus para não casar. E o povo obedecia. Mas um dia Deus chamou um profeta e mandou que ele pegasse uma prostituta de lá da zona e casasse com ela e tivesse filho com ela. Ele até falou contra o Senhor, mas Senhor, essa lei aqui não existe não. Ele disse, sou eu que dou a lei. Sou eu que mando. Tá entendendo, né? Ele foi lá e pegou a mulher, se ajuntou com ela, teve filho com ela. Depois aquela mulher foi embora novamente. E Deus mandou ele pegar aquela mulher novamente e se juntar com ela e ter filho. Você sabe o que eu estou falando aqui? Não bote seu pensamento em outras coisas. Eu não estou aqui apoiando prostituição, não estou aqui apoiando nada, dizendo que Deus apoiou. Não. Isso aqui significa o mesmo assunto que eu estou pregando aqui. Obedecer a Deus. E hoje, no período em que vivemos, nós temos que obedecer a Cristo. Então, se Jesus mandar, você tem que fazer. Se ele não mandar, você não faz. Que aí você está obedecendo. A mesma coisa obedecendo a Deus, porque Cristo é Deus. Aí ele fala, se vocês obedecerem tudo que eu vos mando. E aí no capítulo 10, o versículo 8, do livro de São Mateus, nunca vamos esquecer disso. Jesus disse assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, dá vista a cego, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Aí, alguém
cobra 10%. Ele está fazendo o que Jesus mandou. Se Jesus mandou pregar o evangelho de graça, e você não encontra em canto nenhum no Novo Testamento onde Jesus ou seus discípulos mandaram ninguém pagar o dízimo de 10%. Pagar dízimo não encontra em canto nenhum. Malaquias 20, São Mateus 23 e 23, Jesus mandou pagar o dízimo. Irmãos, todo mentiroso que fala isso para você, ele sabe que Jesus não mandou ninguém pagar dízimo ali. Na leitura entra assim: ai de vós. De vós significa vocês. Ai de vocês, escriba, fariseu, hipócrita, que dá o dízimo do cominho, do hortelã, do endre. Vem cá, meu querido irmão. Você que já aceitou Jesus, você acha bom ser chamado de escriba? Que às vezes você não sabe nem o que é escriba. Você acha bom ser chamado de fariseu? Que você também não sabe o que é, mas deduz alguma coisa. Hipócrita. Talvez você não saiba o que é hipócrita. Mas Jesus chamou aqueles homens que pagavam dízimo assim. E você que paga o dízimo hoje está no lugar daquelas 3 pessoas: fariseu, escriba, hipócrita. Eu vou lhe explicar as 3 pessoas quem são. Primeiramente, as 3 pessoas lá que Jesus falou, 2 eram judeu. O escriba só tinha no judeu. Fariseu era judeu, lá da lei do judaísmo. E o hipócrita é abestado. É o que você é. Você que está dando dízimo hoje, você é um abestado. Porque Jesus mandou pregar o evangelho de graça. Eu não estou aqui hoje para pregar sobre o dízimo, mas eu tenho que explicar o que Jesus falou, mandou fazer. E aí tem muitas coisas que Jesus mandou fazer. E você só faz o contrário do que Jesus mandou fazer. Jesus diz que o homem só pode deixar a sua esposa. O homem só pode deixar a sua esposa por motivo de prostituição. E isso é se ele quiser deixar. Mas se ele quiser perdoar a mulher dele, ele perdoa e fica com ela e não tem nada. Mas se ele quiser deixar, ele é liberado por Cristo para poder deixar. E ele sendo liberado por Cristo para poder deixar a mulher, ele também está liberado para poder casar outra vez. Então, você está fazendo o que Jesus mandou. Se você deixar a sua esposa, você está fazendo o que Jesus mandou. E se você perdoar a sua esposa, você está fazendo o que Jesus mandou. Sabe por quê? Porque ele próprio diz que não tem pecado que não seja perdoado. Todo pecado é digno de perdão. Assim, eu entendo. Eu vou falar uma coisa agora que eu entendo assim.
Se a pessoa se arrepender e pedir perdão, aí Deus perdoa também. Por quê? Porque nem Jesus não vai perdoar aqueles que não pediram perdão para eles. Aqueles que permaneceram fazendo o que Jesus não mandou, já está dizendo que não está pedindo perdão para ele. Porque não se arrepende de fazer o erro, fazer o mal. O apóstolo Paulo falou que o homem que tem mulher e a mulher que tem homem, a mesma coisa, né? Não pode se apartar um do outro, a não ser para aplicar o jejum e oração. Mas não demore muitos tempos. O diabo não entrar naquela família. Significa que o homem não pode dormir numa cama e só a mulher dormir em outra. Se fizer isso, tem que ser para tirar um período de oração e jejum. Mas depois se ajunte de novo, para o diabo não tomar de conta. Irmãos, tem muita casa que o diabo já tomou de conta. É que hoje eu tô medonho. Tem muita casa que o diabo já tomou de conta. A mulher casada com seu marido, claro. Ela dorme numa cama, ele dorme em outra. Se ajunta uma vez por mês, não é se aparta uma vez por mês para orar. Se ajunta uma vez por mês. Para ter o amor material, porque a gente tem dois amores quando a gente é crente. A gente tem o amor espiritual por Jesus e pelas pessoas, mas também tem o amor material. Porque foi Deus que deu a mulher e o homem. E o homem para a mulher, foi Deus que deu. Para ele se amar materialmente também. Ninguém dentro de casa que é marido e mulher não pode estar separado, não. Porque é mandamento de Deus. Ah, mas eu me separo porque eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Quando vai pro céu, só tem esse barato. Não vai pro céu. Porque você não está fazendo o que Jesus mandou. Eu sou o irmão Miguel, que resido aqui em Tailândia, no bairro Daniel Berg, na Rua 4. Amém.